Imagine um campo de batalha barulhento, com espadas brilhando, escudos se chocando e guerreiros gritando. No meio desse caos, havia homens que não apenas lutavam, mas lideravam. Esses eram os centuriões, verdadeiros heróis que comandavam os soldados e decidiam o rumo das batalhas. Agora imagine, o que faz alguém se destacar entre milhares de guerreiros? Quem eram os centuriões tão incríveis que suas histórias sobreviveram por séculos? Neste vídeo, vamos viajar para a Roma Antiga e descobrir os 10 maiores centuriões da história. Mas atenção, essas não são histórias comuns. São relatos de bravura, de lutas contra probabilidades impossíveis, de decisões que mudaram o destino de exércitos inteiros. Prepare-se para conhecer homens que enfrentaram não apenas inimigos ferozes, mas também traições, emboscadas mortais e até a própria morte. Você está pronto para ouvir como um único centurião conseguiu deter um exército inteiro ou como outro desafiou a morte para salvar seus companheiros? Cuidado! Essas histórias podem fazer você sentir a tensão das batalhas e o peso das escolhas desses líderes lendários. Vamos começar essa jornada épica e descobrir quem eram esses verdadeiros gigantes do campo de batalha. Ei, você que está aí mergulhado nessa história épica, já imaginou quantas batalhas incríveis ainda temos para explorar juntos? Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura como essa. E se está curtindo essas histórias de coragem e liderança, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal e mostra que você também é fã do legado dos grandes heróis da Roma Antiga. Vamos continuar? Os centuriões romanos eram como superlíderes do exército romano. Imagine um grupo gigante de soldados precisando de alguém para organizar tudo e liderar nas batalhas. Eles não só davam ordens, mas também eram heróis corajosos, que inspiravam os outros a lutar com força e coragem. Esses centuriões eram muito respeitados e admirados, quase como se fossem os super-heróis da época. Lúcio Voreno e Tito Pulo eram como aqueles colegas de classe que vivem competindo para ver quem é o melhor, mas que, no fundo, se ajudam quando precisam. Eles eram tão corajosos e habilidosos que até Júlio César, o grande líder de Roma, escreveu sobre eles. Nas batalhas, mesmo com a rivalidade, mostraram que podiam trabalhar juntos como uma dupla imbatível. Durante uma batalha muito difícil, Lúcio Voreno e Tito Pulo estavam no meio de um cerco feito pelos inimigos, os Nérvios. Pulo, impulsivo, saiu do acampamento sozinho para enfrentar os adversários e acabou se metendo em apuros. Voreno, vendo isso, não pensou duas vezes. Correu para ajudar seu companheiro. Juntos eles lutaram lado a lado, enfrentando os inimigos com muita coragem. Quando voltaram para o acampamento, foram recebidos como verdadeiros heróis, mostrando que, mesmo sendo rivais, eram uma equipe perfeita na hora do perigo. Depois de tudo isso, Tito Pulo teve que tomar uma decisão difícil durante a Guerra Civil Romana. Ele estava lutando ao lado de César, mas quando as coisas ficaram complicadas, decidiu mudar de lado e lutar com Pompeu, o grande rival de César. Pulo acabou defendendo Pompeu na Grécia em uma batalha muito importante. Enquanto isso, o destino de Lúcio Voreno virou um mistério. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele depois das grandes campanhas de César. É como se a história dele tivesse desaparecido, deixando apenas as lembranças de suas grandes batalhas. Marcos Célio foi um centurião muito respeitado que lutou na terrível Batalha da Floresta de Teutoburgo. Imagine estar em uma floresta fechada, com milhares de inimigos ao seu redor, e não ter para onde fugir. Foi exatamente isso que aconteceu com ele e outros 20.000 soldados romanos, que foram surpreendidos por uma emboscada liderada por Armínios, um guerreiro germânico. Marcos lutou bravamente até o fim, mas acabou perdendo a vida nesse desastre. Séculos depois, sua lápide foi encontrada, e nela estavam gravadas suas conquistas e sua coragem. Até hoje, ele é lembrado como um dos grandes líderes dessa época. Agora se imagine um centurião que começou como uma pessoa comum, mas que alcançou o topo e até virou imperador. Esse foi Maximino Trácio. Ele nasceu em uma aldeia humilde e, com muita coragem e habilidade, subiu na hierarquia do exército. Maximino era tão impressionante que seus soldados o aclamaram como imperador.
Ele se tornou o primeiro plebeu a governar Roma, mas a história dele teve um final triste. Depois de 3 anos no poder, ele foi traído e acabou assassinado em uma revolta. Mesmo assim, sua jornada de superação é uma das mais incríveis do Império Romano. Caio Crastino era o tipo de soldado que você queria ao seu lado em uma batalha. Ele começou como um soldado comum, mas chamou tanto a atenção de Júlio César que foi escolhido para liderar a famosa 10ª Legião. Crastino era um líder corajoso, sempre na linha de frente, inspirando seus homens com seu exemplo. Na Batalha de Farsalos, ele sabia que seria um confronto decisivo contra Pompeu. Antes da luta, ele teria dito algo como: "Hoje darei a minha vida para garantir a vitória de César." Durante o combate, liderou o ataque inicial, rompendo as defesas inimigas, mas acabou sendo mortalmente ferido. Apesar disso, sua coragem ajudou a selar a vitória de César. Para seus companheiros, Crastino não foi apenas um herói, foi um verdadeiro exemplo de sacrifício e liderança. Espúrio Ligustino era como aquele aluno que sempre ganha medalhas de honra ao mérito na escola. Só que no caso dele, eram prêmios por bravura em combate. Ele foi premiado 34 vezes por atos heróicos e recebeu 6 coroas cívicas, algo super raro. Espúrio lutou em várias campanhas importantes, como a vitória contra as falanges macedônicas e depois na Espanha, onde ajudou o general Catão a vencer. Ele também foi promovido várias vezes, subindo até o posto de primus pilus, o mais alto que um soldado comum podia alcançar no exército. Durante sua carreira de 22 anos, Espúrio virou uma lenda viva, inspirando outros soldados com sua determinação e coragem. No final, ele fez um discurso emocionante diante das maiores autoridades de Roma, garantindo que sempre daria o máximo por seus homens e sua cidade. E claro, ele foi promovido mais uma vez. Públio Sexto Báculo era um centurião tão corajoso que até mesmo Júlio César escreveu sobre ele como um exemplo de força e liderança. Imagine um soldado ferido, mal conseguindo ficar de pé, mas que, mesmo assim, resolve voltar para o campo de batalha porque sabe que seus companheiros precisam dele. Foi exatamente isso que Báculo fez. Numa batalha contra os Nérvios, ele estava tão machucado que havia sido retirado para ser tratado. Mesmo assim, ele pegou um escudo emprestado e voltou para lutar, encorajando os soldados a resistirem. Outra vez, ele ajudou César a escapar de um ataque surpresa, salvando sua vida. Por isso, Báculo era chamado de O Bastão, um apelido que combinava com sua força e com o símbolo de comando que os centuriões carregavam. Ele era tão admirado que seus homens sabiam que, se ele estivesse por perto, havia sempre uma chance de vitória. Lúcio Cício Dentato era tão incrível que o chamavam de Aquiles Romano. Ele era um plebeu comum, mas sua coragem e habilidade nas batalhas o fizeram se destacar como ninguém. Imagine um soldado que lutou em 120 batalhas e ganhou 160 medalhas. Isso mesmo, ele era uma verdadeira lenda no exército. Além de ser um guerreiro feroz, Lúcio participou de duelos contra inimigos fortíssimos, saindo vitorioso em pelo menos 8 deles. Seu corpo tinha 45 cicatrizes, cada uma contando uma história de bravura. Mas não era só nas batalhas que ele brilhava. Lúcio também lutava pelos direitos dos plebeus na República Romana, tornando-se um símbolo de resistência e justiça para o povo. Ele mostrou que, mesmo vindo de uma origem humilde, era possível se tornar um herói inesquecível. Marcus Cássio Ceva era o tipo de soldado que nunca desistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Em uma batalha contra Pompeu, os soldados de Júlio César estavam em desvantagem enorme, praticamente sem esperança. Mas Ceva, com sua experiência e coragem, levantou o ânimo dos homens dizendo: "Se vamos cair, que seja lutando como verdadeiros romanos." Ele liderou um ataque ousado e enfrentou vários inimigos sozinho. Durante a luta, uma flecha acertou seu olho, mas ele não parou. Com uma estratégia brilhante, fingiu se render para atrair 2 inimigos, e no momento certo, contra-atacou, derrotando os 2 e escapando com a ajuda dos companheiros. César ficou tão impressionado com a bravura de Ceva que o promoveu ao posto mais alto de centurião, primus pilus. A partir daí,
Seva virou um exemplo de força e determinação, provando que, mesmo nas piores situações, a coragem pode virar o jogo. Semprônio Denso foi um exemplo de lealdade até o último momento. Imagine estar em meio a uma conspiração para derrubar o imperador que você jurou proteger, vendo todos ao seu redor mudarem de lado. Foi exatamente isso que aconteceu com Semprônio enquanto ele tentava proteger o imperador Galba. Mesmo pressionado pelos conspiradores para trair Galba, ele se recusou. Com seu cajado de videira, símbolo de sua posição de centurião, tentou deter os soldados que estavam prontos para atacar o imperador. Quando isso não funcionou, ele desembainhou sua espada e enfrentou os traidores sozinho. Ele lutou bravamente, mas acabou sendo ferido e caindo. Mesmo assim, Semprônio não desistiu até o último segundo. Sua coragem e lealdade se tornaram lendárias. Mesmo em uma situação impossível, ele mostrou que a honra e o dever vinham antes de tudo. É por isso que Semprônio é lembrado como um dos centuriões mais heróicos da história romana. Esses centuriões romanos eram verdadeiros heróis em suas épocas, e cada um deixou um legado incrível de bravura e lealdade. Seja salvando companheiros em batalha, liderando exércitos em situações impossíveis, ou até desafiando a própria morte, eles foram exemplos de liderança e coragem. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo em meio a tantos desafios, eles nunca desistiram. Cada um mostrou que a força de vontade e o espírito de luta podiam superar qualquer obstáculo. Essas histórias nos ensinam que, mesmo nas piores situações, sempre há espaço para a coragem e a determinação. Por isso, os centuriões romanos continuam sendo lembrados como verdadeiros símbolos da história de Roma. E agora, para fechar com chave de ouro, podemos dizer que esses centuriões não eram apenas soldados, eram inspirações vivas para todos ao seu redor. Eles lideravam pelo exemplo, motivando seus homens a darem o melhor de si, mesmo quando tudo parecia perdido. Seja Voreno e Pulo enfrentando inimigos lado a lado, mesmo como rivais, ou Lúcio Dentato, o Aquiles romano, acumulando vitórias em batalhas épicas, cada um mostrou que o verdadeiro herói não é aquele que busca a glória, mas quem protege seu povo e luta pelo que acredita. Essas histórias não são apenas sobre Roma. Elas são sobre resiliência, trabalho em equipe e nunca abandonar os seus. E quem sabe, ao ouvir essas aventuras, não nos inspiramos a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma coragem que eles tiveram? Afinal, todos nós podemos ter um pouquinho de centurião dentro de nós. Além de toda essa coragem e lealdade, os centuriões romanos também nos deixam uma lição muito importante. A liderança verdadeira não é sobre mandar nos outros, mas sobre estar na linha de frente, disposto a lutar pelo bem de todos. Cada um desses homens enfrentou situações onde a desistência parecia o caminho mais fácil, mas eles escolheram continuar, proteger e inspirar. Seja salvando aliados em meio a batalhas mortais, como Públio Sexto Báculo, ou permanecendo leal até o fim, como Semprônio Denso, eles nos mostram que caráter e determinação podem brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Por isso, suas histórias continuam vivas, não apenas como fatos históricos, mas como exemplos de como coragem, honra e trabalho em equipe podem mudar destinos. Então, da próxima vez que ouvir falar de Roma, lembre-se, esses heróis não usavam capas, mas armaduras e escudos, e deixaram um legado que ultrapassou os séculos. Essas histórias de coragem e liderança dos centuriões também nos mostram como eles eram mestres em transformar dificuldades em oportunidades. Quando tudo parecia perdido, como no caso de Marcus Cássio Seva, enfrentando exércitos inimigos com desvantagem esmagadora, eles encontravam uma maneira de virar o jogo. Isso nos ensina que, mesmo quando estamos cercados por desafios, a determinação pode nos levar a conquistas surpreendentes. Outra coisa incrível é como esses homens colocavam a vida dos outros acima da própria. Pensa em Públio Sexto Báculo, que mesmo gravemente ferido, saiu da tenda de descanso para encorajar seus soldados. Ou Lúcio Voreno e Tito Pulo, que apesar de sua rivalidade, mostraram que o trabalho em equipe era a chave para vencer. No fim das contas, os centuriões não eram apenas soldados. Eles eram líderes no sentido mais puro,
pessoas que inspiravam lealdade, respeito e coragem. É por isso que suas histórias não são apenas sobre batalhas, mas sobre valores que ainda fazem sentido nos dias de hoje. Eles nos lembram que o verdadeiro herói é aquele que, mesmo com medo, continua lutando pelo que acredita e pelos que estão ao seu lado. E como não se impressionar com as reviravoltas que esses centuriões enfrentaram? Maximino Trácio, por exemplo, começou como um soldado humilde, apenas mais um no meio das legiões. Mas com esforço, habilidade e coragem, ele subiu até o topo, sendo aclamado como imperador, o primeiro plebeu a governar Roma. Embora seu reinado tenha sido curto, sua história é uma lição de que ninguém precisa ficar preso ao lugar de onde veio. O esforço pode levar muito mais longe do que imaginamos. Já Marco Célio nos lembra de que, até nas derrotas, existem histórias de grandeza. Ele morreu na emboscada da floresta de Teutoburgo, uma das maiores derrotas romanas, mas seu nome ficou marcado porque sua coragem e dedicação foram imortalizadas em sua lápide. É como se, mesmo na derrota, ele tivesse conquistado uma vitória ao inspirar gerações futuras. Esses homens não eram perfeitos, mas eram imensamente dedicados. Eles fizeram escolhas difíceis, enfrentaram inimigos poderosos e muitas vezes pagaram o preço mais alto por sua lealdade e coragem. Suas histórias são um convite para nunca subestimarmos o poder da determinação e da liderança. Não importa quão grandes sejam os desafios. E é impossível falar desses centuriões sem lembrar do impacto que eles tinham em suas legiões. Eles não eram apenas guerreiros habilidosos, mas verdadeiros modelos para seus soldados. Espúrio. Ligustino, por exemplo, era admirado por todos à sua volta. Ele recebeu 34 prêmios por bravura e lutou em tantas batalhas que sua presença no campo de guerra já era suficiente para inspirar confiança nos homens ao seu redor. Outro exemplo é Lúcio Cício Dentato, o Aquiles romano. Com suas cicatrizes de batalha e as dezenas de honrarias que acumulou, ele não apenas protegia Roma, mas também mostrava que a força de um líder está em nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Ele carregava consigo a prova de que a coragem e a lealdade são recompensadas. Esses homens também tinham algo em comum. Todos acreditavam em algo maior do que eles mesmos. Seja defendendo seus companheiros como Tito Pulo e Voreno, ou arriscando suas vidas pelo bem da República, como Semprônio Denso, eles sabiam que suas ações ecoariam muito além do momento presente. As histórias desses centuriões não são apenas relatos históricos, mas verdadeiros exemplos de como, com coragem e determinação, podemos fazer a diferença. Seja no campo de batalha, no trabalho ou em nossas próprias vidas. Afinal, não é o tamanho do desafio que define um herói, mas o tamanho de sua vontade de enfrentá-lo. Essas lições dos centuriões romanos nos fazem refletir sobre o que significa ser um verdadeiro líder. Cada um deles demonstrou que a liderança não é apenas sobre dar ordens, mas sobre inspirar, proteger e motivar os outros a superar desafios. Públio VI. Báculo, mesmo ferido, liderou seus homens com uma determinação tão forte que conseguiu virar a maré em momentos críticos. Ele mostrou que, mesmo quando estamos no limite de nossas forças, ainda podemos encontrar um motivo para continuar. E quem não se emociona com a coragem de Semprônio Denso, que lutou até o último segundo para defender o imperador Galba? Sua lealdade, mesmo em uma situação sem saída, nos lembra que valores como honra e integridade são mais valiosos que qualquer recompensa. Ele enfrentou a morte com dignidade, provando que a verdadeira força está em nunca trair seus princípios. Por outro lado, histórias como a de Maximino Trácio mostram que, com determinação, é possível sair do anonimato e alcançar feitos inimagináveis. Ele nos ensina que não importa de onde você veio, é a sua coragem e dedicação que determinam até onde você pode ir. Essas narrativas, mais do que inspiradoras, são um chamado para agirmos com coragem em nossas próprias batalhas diárias. Seja enfrentando desafios no trabalho, protegendo quem amamos ou lutando por aquilo em que acreditamos, sempre podemos buscar dentro de nós um pouco do espírito desses centuriões, que mesmo séculos depois,
continuam a nos inspirar a sermos melhores. Se você chegou até aqui, é porque se apaixonou por essas histórias incríveis, não é mesmo? Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando essas jornadas épicas do passado. E claro, deixe o seu like para nos ajudar a trazer ainda mais conteúdo como este. Agora conte pra gente nos comentários. Qual desses centuriões você achou mais impressionante? Até o próximo vídeo e que a história continue nos inspirando.